Eu sou o Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. A aula que nós vamos estudar hoje é sobre os reinos Arqueobactéria, Eubactéria, reino protista e o reino dos fungos. Bom, essas aulas já foram estudadas isoladamente, cada reino desse. Nessa aula vamos fazer um resumo das principais características de cada reino. Bom, vamos iniciar pelas arqueobactérias. Arqueo significa antigo, bactérias antigas. Esse antigo se refere ao tipo de ambiente que elas preferem, ambientes inóspitos, ambientes onde a maioria dos seres vivos não seriam capazes de sobreviver. Dentre eles, podemos citar ambientes com elevadas concentrações de sais, concentrações superiores à água do mar. Esse tipo de arqueobactéria é chamada de halófila. Halo, sal, filo, gostar. Bactérias que gostam de sais. Como exemplo, nós temos o Mar Morto, que se encontra no Oriente Médio, que tem uma concentração de sais muito superior à água de mares e de oceanos. Mar Morto, devido à escassez de seres vivos. Somente algumas espécies de arqueobactérias são capazes de sobreviver a esse tipo de ambiente. Bactérias acidófilas, filo gostar, ácido, gostam de ambientes salinos, ambientes ácidos. Bactérias termofílicas, que gostam de elevadas temperaturas. Como exemplo, nós temos uma fonte chamada fonte prismática, que está localizada no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Essa fonte d'água ela é tanto ácida quanto apresenta uma temperatura elevada. E tem bactérias que gostam desse tipo de ambiente. Existem bactérias descritas que suportam temperaturas até de 130 graus, ou seja, uma temperatura onde a água está fervendo. Um outro tipo de bactéria de arqueobactéria são bactérias metanogênicas. Gênese significa origem ou produção. Metano é uma molécula orgânica muito comum no metabolismo de muitos seres vivos. Esse tipo de bactéria, elas podem viver associadas ao estômago de alguns animais chamados de ruminantes, como, por exemplo, boi, vaca, cabrito, ovelha, girafa, camelos, gazelas. E aqui, nesse ambiente, elas ajudam esse gado, esses animais, que eles não conseguem digerir a celulose. Essa bactéria quebra a celulose, fornecendo açúcares, que é a principal fonte de energia e de alimento para esses seres vivos. Bom, algumas características das arqueobactérias são seres unicelulares, ou seja, ter uma célula só. O material genético desses organismos, o DNA, que a gente está observando aqui nesse tom azul mais escuro, ele se encontra misturado, desorganizado no interior da célula. Isso são as células procarióticas. O tipo de alimento, a forma que esses organismos obtêm alimento é por meio de dois metabolismos. Algumas arqueobactérias são autótrofas. Elas por si só conseguem produzir, sintetizar o próprio alimento. Outros grupos de arqueobactérias, a maioria, é heterótrofa. Ela não produz o próprio alimento e ela tem que consumir a matéria orgânica presente no meio. Hábitat, como eu já mostrei anteriormente, hábitat é o local onde o organismo passa a maior parte do tempo. O hábitat das arqueobactérias, como eu disse anteriormente, ambientes inóspitos, onde outro ser vivo dificilmente suportaria. Agora, mais características, hábito de vida, ou livre, sem associação com nenhum outro ser vivo, ou em simbiose. Simbiose é uma relação de associação. E essa relação de associação tipo simbiótica pode ser mutualismo ou comensalismo. Mutualismo é uma relação entre dois seres vivos, onde ambos se beneficiam, e se você separar os dois, naquele ambiente eles morrem. Comensalismo também é uma associação entre seres vivos, onde um sai beneficiado e para o outro é indiferente. Mutualismo e comensalismo, mutualismo pode ser observado nessa associação que eu falei anteriormente, entre arqueobactérias e o estômago de organismos ruminantes. E comensalismo é a associação que ele faz com outras bactérias no meio ambiente. Importância econômica, produção de metano. Como eu disse, bactérias metanogênicas que produzem metano. Metano é um combustível que pode ser utilizado em vários processos industriais, até mesmo como gás de cozinha. O próximo grupo de organismos, o próximo reino das eubactérias, eu significa verdadeiro, bactérias verdadeiras.
Os principais grupos são bactérias decompositoras. Decomposição é um processo de destruição da matéria orgânica presente no meio ambiente. Por exemplo, cai uma folha de uma árvore, um galho. Se não fossem essas bactérias e fungos também que agem na decomposição, esse material ficaria acumulado. Algumas eubactérias são parasitas, que são provocadoras de doenças, tanto em seres humanos, em outros animais ou em plantas. Mutualistas, como eu já expliquei. Comensais. Autotróficos. Autotróficos são seres que produzem o próprio alimento, como eu já falei. Como exemplo, nós temos as cianobactérias, como nessa figura aqui. Eubactérias, ao exemplo das arqueobactérias, são seres unicelulares, também são seres procarióticos e a forma de obtenção de alimento também é autotrófica e heterotrófica. Autotrófica, fotossintetizante, como exemplo, a cianobactéria, como eu já falei. Outras características das eubactérias, o hábitat é variado. Ela tem distribuição cosmopolita, ou seja, por diversos ambientes da Terra, tanto o ambiente terrestre, terrestre úmido, ambiente aquático. Hábito de vida, ou livre ou em simbioses com outros organismos. As principais simbioses são parasitismo, provocando doenças, mutualismo, auxiliando um outro ser vivo, comensalismo, fotossintetizante, como eu já disse, a cianobactéria, e na decomposição, como eu já citei também. Importância econômica variada. Fabricação de alimentos, como por exemplo, queijo, iogurtes, vinagre, medicamentos, como por exemplo, antibióticos, suplementos, como a vitamina C, e aplicações na biotecnologia também. Agora vamos para o reino protista. O reino protista é subdividido em dois grupos, os protozoários e as algas. Vou iniciar pelos protozoários. Protozoários são organismos mais complexos do que as bactérias. E eles são divididos, os principais grupos são divididos de acordo com a forma na qual eles se locomovem. Existem protozoários que se locomovem por pseudópodes, pseudo, falso, podes, pés, falsos pés. Esse exemplo aqui. A ameba é um organismo que projeta o corpo dela para frente, como a gente está observando aqui, e depois puxa o restante do corpo dela. Do organismo, do corpo não, desculpa. Um outro grupo são os ciliados. Cílios são esses pequenas estruturas aqui ao redor, que parecem pelos, mas não são pelos. São numerosos e são pequenos. Esse organismo aqui é o paramécio, é um organismo de vida livre. Flagelados, de forma diferente dos cílios, os flagelos, ao invés de ser curtos, são longos, e ao invés de ser em grandes quantidades, são em pequenas. Aqui, como exemplo, o agente causador da doença de Chagas, o tripanossoma. Aqui o flagelo dele. E, por fim, os esporozoários são organismos que não têm estrutura de locomoção, também chamados de apicomplexos. Exemplo, esse protozoário, o plasmódio, que é o agente causador da doença da malária. E aqui são células do sangue, que é um ambiente que ele parasita o organismo das pessoas. Ainda falando sobre os protozoários, são seres que apresentam apenas uma célula, são células complexas eucarióticas, ou seja, células que são ricas em organelas membranosas. O DNA fica organizado no núcleo e envolvido por uma membrana chamada carioteca. São organismos heterótrofos, ou seja, não fabricam o próprio alimento, precisam ingerir aquela matéria orgânica presente no meio. E o hábitat diversificado, ambiente terrestre úmido e aquático principalmente. Percebam que esse aqui, o paramécio, está no ambiente aquático e o agente causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, está no sangue, que também é um ambiente aquático. Hábito de vida ou livre ou em simbiose. Aqui o paramécio livre, não está associado a nenhum outro organismo, e esse aqui é um exemplo de simbiose do tipo parasitismo, fazendo mal para o organismo onde ele está dentro. Esse animal, esse organismo aqui, é um percevejo, que é um inseto que transmite esse protozoário para os seres humanos e outros animais também. No que se refere à parte ecológica, o tipo de relação que ele estabelece com outros organismos, os protozoários. Como eu já disse, o parasitismo, aqueles que provocam doenças, mutualismo, esse exemplo aqui, o cupim
com esse protozoário. O cupim ele come madeira. Madeira tem celulose. Celulose é uma fonte de carboidrato indisponível para os seres vivos, para a maioria deles. Esse protozoário consegue quebrar o carboidrato, a celulose, em açúcares, que já é disponível para esse organismo aqui. Então, é uma associação indispensável para os dois sobreviverem no ambiente onde eles estão. Comensalismo já citei também. Importância econômica, doenças. Aqui, um protozoário chamado Giardia lamblia, que ele é responsável por uma doença sexualmente transmissível, a giardíase. Aqui, a amebíase é uma doença mais relacionada com baixas condições de saneamento básico. Agora, o segundo grupo, pertencente ao reino protista, as algas. Algas, os principais grupos, vamos dividir em dois grupos. Os organismos pluricelulares, que têm muitas células, também chamado de multicelulares. Como exemplo, nós temos alga verde, ou clorófita, ou clorofícia, alga vermelha, ou rodófita, ou rodofícia, e alga parda, feofícia, ou feófitas. E também tem algas unicelulares, com uma célula só. Separei alguns exemplos, mas tem uma diversidade muito maior do que eu apresento aqui. Aqui nós temos as euglenas, aqui nós temos as diatomáceas, com uma grande diversidade de formas diferentes. Aqui uma alga unicelular, a alga verde, e aqui dinoflagelados. Principais características das algas. Como eu disse anteriormente, pode ser ou uni ou pluricelular. Aqui uma alga unicelular, aqui pluricelular. Eucarióticas, já falei, são células complexas. Autótrofas, todas fazem fotossíntese e sintetizam o próprio alimento, fabricam o próprio alimento, que é o açúcar, a glicose. Hábitat, o ambiente que eles vivem, terrestre úmido ou aquático. É indispensável água para eles sobreviverem. Hábito de vida, ou livres ou em simbiose. O tipo de simbiose que eles se estabelecem podem ser mutualismo, como nesse exemplo aqui, dos líquens. Os líquens é uma associação entre algas e fungos, onde as algas elas fornecem matéria orgânica ou açúcar para os fungos. E o fungo, por sua vez, protege a alga da umidade e nutrientes para ela. São seres produtores, como eu já disse, porque fazem fotossíntese. E uma importância ecológica negativa é uma fonte de poluição, de contaminação do meio ambiente por meio da maré vermelha. A maré vermelha é quando é introduzido muitos nutrientes no corpo d'água, no mar, por exemplo, como consequência de uma descarga de esgoto. E há uma proliferação, uma multiplicação intensa dessas algas, que começam a produzir toxinas e levam a uma situação de redução da biodiversidade daquele ambiente. Importância econômica, várias, na fabricação de alimentos, como, por exemplo, o nori, feito a partir da alga parda, onde ele pode ser utilizado para revestir alimentos típicos da culinária japonesa, como o sushi e o temaki. Alguns produtos feitos a partir de algas podem ser utilizados para fabricar também cápsulas de comprimidos. Agora, o reino dos fungos, ou reino fungi. Os principais grupos são os cogumelos. Isso é um cogumelo. Bolor de pão ou outros tipos de bolores que se acumulam na parede. Mofo. Causadores de doenças como micose. Micose é uma infecção na pele ou nas unhas, em várias partes do corpo, provocadas por fungos. Como aqui, uma micose na pele. Orelha de pau. Orelha de pau é aquele cogumelo que cresce no tronco das árvores. Leveduras. É um fungo unicelular, que é utilizado para a fabricação de álcool, e o crescimento dos pães também, ele está relacionado. Cogumelos venenosos, como por exemplo esse fungo aqui, e alguns que são comestíveis, como o champignon, ou champignon de Paris, o shiitake, o shimeji e outros tipos também. Bom, características gerais dos fungos são seres tanto uni quanto pluricelulares. Pluricelular e unicelular. São células, como eu já disse, complexas, eucarióticas. Esses organismos, a principal característica ambiental, no que se refere à preservação do meio ambiente, são seres decompositores. Como já citei nessa aula, junto com as bactérias, eles degradam a matéria orgânica, mineraliza e forma compostos que podem ser utilizados pelos vegetais para o seu crescimento e desenvolvimento. Hábitat, o ambiente que eles vivem.
ou terrestre ou aquático, mas úmido, tem que ter umidade de água. Tem que ter água, desculpa. Agora, algumas relações com outros seres vivos são mutualísticos, como eu já disse anteriormente no caso dos líquens. E uma outra associação importante são as micorrizas, quando um fungo se associa à raiz de uma árvore, ampliando a sua superfície de contato. O que significa isso? Aumenta a capacidade da raiz de absorver nutrientes e água do solo. Algumas doenças por meio de parasitismos, como exemplo esse fungo aqui, Candida albicans, causador da candidíase, aqui uma infecção na língua de uma pessoa. Importância econômica, fermentação, fabricação de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, cachaça, outros destilados também. Fabricação de queijos, de pães e também pragas agrícolas também. Nesse caso aqui, uma infecção de uma espiga de milho. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.